Olá, eu me chamo Jeremias. Hoje estou com 48 anos de idade e moro num pequeno sítio no estado do Mato Grosso. Mas antes de morar nesse sítio, eu, meu pai e minha mãe morávamos em um circo, onde eu praticamente nasci e cresci, levando a vida debaixo das lonas, viajando por muitos estados nesse Brasil inteiro. A cada estado e cidades que passávamos, sempre deixávamos alegria e diversão para toda a população. E vivendo naquele circo, havia algo que eu achava muito estranho, que era o dono do circo, que aparecia naquele circo de 3 em 3 anos, para ver como estava andando a renda financeira e como estava a média de público. E retornando ao circo de 3 em 3 anos, aquele homem tinha um comportamento muito estranho. Sempre a partir da meia-noite, ele cavalgava com um lindo cavalo que ele tinha, que ficava no circo, sendo muito bem cuidado e muito bem tratado, sob a espera dele a cada 3 anos. Pois ele cavalgava com aquele cavalo praticamente a noite inteira. Retornava ao amanhecer. Segundo alguns funcionários naquele circo, falaram que ele ficava 3 anos afastado devido a algumas propriedades que ele possuía. E por conta disso, ele ficava aqueles 3 anos afastado. Então, foi no ano de 1999 que viajemos para o estado do Espírito Santo e fiquemos instalados com o circo na cidade de Vila Velha. E já fazia cerca de 3 anos que aquele homem não retornava ao circo. Então, naquele ano de 1999, no estado do Espírito Santo, na cidade de Vila Velha, onde estávamos instalados com o circo, aquele homem apareceu. E logo de imediato foi ver como estava o seu cavalo de montaria, que ficava sendo muito bem cuidado e muito bem tratado, sob 3 anos à sua espera. Então eu comecei a observar os comportamentos estranhos que aquele homem tinha. E nas primeiras 2 noites naquele circo, ele não saiu com o seu cavalo para cavalgar. E foi na terceira noite, por volta de 22 horas, que ele pediu a um dos funcionários que preparasse o seu cavalo, que a partir da meia-noite ele ia sair com o seu cavalo para cavalgar. E como eu já estava sabendo daquilo, eu decidi investigar aquele homem e descobrir como eram suas noites de cavalgada e por que ele retornava só ao amanhecer. Então, naquela noite, eu saí daquele circo antes dele e fiquei escondido a alguns metros do circo para ver em que direção ele ia com seu cavalo. Estando escondido há algum tempo, observando, foi quando chegou a meia-noite e aquele homem começou a sair do circo, puxando o seu cavalo, e não estava montado nele. Então ele começou a ir numa direção onde era uma área mais florestal, uma rua mais deserta, com muitas árvores ao redor. Ele estava caminhando
e puxando o seu cavalo. E eu comecei a seguir ele. E sem que ele percebesse, eu ficava afastado dele mais ou menos uns 100 metros. Então, seguindo ele um certo tempo, foi quando ele saiu da estrada e entrou para dentro da mata puxando o seu cavalo. E naquele momento, para eu não perder ele de vista, eu comecei a apurar meus passos. E também saí da estrada e comecei a entrar para dentro da mata. Seguindo ele, eu percebi que ele parou e começou a amarrar aquele cavalo em uma árvore. E logo aquele homem começou a fazer coisas estranhas, pois ele começou a tirar sua roupa e ficou nu. E ficando nu, aquele homem começou a fazer algo bizarro. Estava urinando sobre o seu cavalo. E com as mãos, ele passava aquele resto de urina no corpo inteiro do cavalo. E logo ele se afastou e começou a seguir em frente, se aprofundando cada vez mais em dentro daquela mata. E se afastando alguns metros do seu cavalo, aquele homem parou. Ele ergueu a cabeça e começou a olhar para o céu, observando uma linda lua que estava sob aquele céu todo estrelado. E era uma noite de lua cheia. O homem, um certo tempo olhando para aquele grande luar, ele baixou a sua cabeça e se encurvou. Algum tempo encurvado, eu percebi que algo estranho estava acontecendo. Começou a se formar uma pelagem sobre o corpo daquele homem. Eu estava ficando assustado. O homem começou a ficar coberto de pelo. Foi quando ele se virou e começou a olhar na direção que eu estava. Ergueu a cabeça para cima e começou a farejar como se fosse um cão farejando o ar. Naquela hora eu comecei a correr em desespero. Eu não sabia o que fazer. E correndo em desespero, muito assustado, avistando o cavalo dele, eu fui em direção àquele cavalo. Desamarrei ele da árvore e logo montei nele. Mas o cavalo estava imóvel. Eu fazia de tudo para sair dali com aquele cavalo, e o cavalo não se movia. Ao passar de algum tempo, em desespero, de toda forma fazendo aquele cavalo se mover para sair daquele lugar, foi quando eu comecei a escutar barulhos de algo que estava correndo muito rápido, vindo na direção que eu estava. E mesmo assim eu não desci daquele cavalo. Então eu percebi que era aquele homem, que estava coberto de pelo. Mas ao observar melhor, ele não estava somente coberto de pelo, pois a sua aparência havia tomado uma transformação assustadora. O homem havia se transformado em um monstro, com semelhanças de um lobo. Mas aquela criatura, de uma certa forma, não se aproximava de mim, pois eu estava montado em cima daquele cavalo. Ele corria de um lado para o outro e ficava rosnando muito feroz. Talvez, se eu descesse daquele cavalo, eu corria o risco de ser atacado e ser devorado ali mesmo. Então eu comecei a recordar que o homem, sob transformação de humano, estava urinando naquele cavalo. E naquele momento logo imaginei que aquele homem urinando no cavalo seria um meio dele proteger o seu cavalo. Então eu continuei cada vez mais tempo em cima daquele cavalo, e as horas se passavam, e aquela criatura ficava de um lado para o outro, cada vez mais feroz. Foi quando ela começou a se afastar.
e desapareceu nas profundezas daquela mata. Mesmo assim, eu continuava em cima daquele cavalo. Ao passar de algumas horas, o céu já estava clareando e o sol já estava quase raiando. Foi quando avistei aquela criatura, pois ela estava andando em meia dificuldade, e logo se atirou sobre o chão. Ao passar de algum tempo, aquela criatura começou a tomar forma humana, voltando a ser aquele homem, o dono do circo. Pois naquele momento ele estava num sono profundo. Pois eu decidi descer daquele cavalo e comecei a ir embora saindo daquela mata. Retornando de volta para o circo, meu pai e minha mãe estavam muito preocupados, porque eu nunca havia passado a noite fora. Naquele momento eu não falei a verdade, inventei uma história para eles, pois eu falei que havia conhecido algumas pessoas naquela cidade. Resolvi passar a noite com eles numa festa. Falando aquela história para meu pai e minha mãe que eu havia inventado, se passou algumas horas. E logo chegou o dono do circo, montado em seu cavalo. E veio até a mim e me chamou para conversar com ele na sua tenda. Então ele começou a falar. Rapaz, você teve muita sorte essa noite. Você acabou descobrindo o segredo que eu já guardo por muitos anos. Pois não é nada fácil ter uma vida dupla. Em noite de lua cheia, eu me transformar naquela criatura. Você teve muita sorte de montar no meu cavalo, pois eu não consegui farejar a sua carne e o seu sangue, que por sinal deve ser muito saborosa. Já faz muitos anos que eu não sei o que é se alimentar de carne humana. Mas se você não montasse no meu cavalo naquela noite, sua carne eu ia saborear, pois eu ia devorar por inteira, pois eu ia chupar seus ossos e beber todo o seu sangue. Pois você não deve mais ficar nesse circo. Você e sua família devem ir embora, hoje mesmo. Não se preocupe, eu vou indenizar vocês muito bem, por os anos que vocês trabalharam aqui nesse circo. E você tem que manter isso como segredo. Agora você saia da minha tenda e chame seus pais. Agora mesmo. Então, naquele momento, eu saí da tenda daquele homem e falei para meus pais que ele queria falar com eles. Meus pais foram até eles e voltaram decepcionados, pois meus pais e eu vivemos a vida toda trabalhando naquele circo. Outros funcionários, assim como a gente, que tinham famílias, ficaram chateados e não entendiam por que o homem nos mandou embora. Mas somente eu sabia, e não revelei aquilo para ninguém. Mas de uma certa forma, a gente foi bem indenizado. Então, meus pais compraram um pequeno sítio no estado do Mato Grosso, aonde vivemos até hoje, vivendo com o meio de sustento em relação à criação de frangos e plantação de hortaliças, tendo uma boa renda financeira. E não vivendo mais aquela vida debaixo das lonas, trazendo alegria e diversão ao público, vivendo uma nova vida num sítio, num lugar bem tranquilo. Mesmo assim, em noite de lua cheia, eu sempre recordo daquela noite que eu segui aquele homem que se transformou naquela criatura. Porque se eu não montasse naquele cavalo que estava banhado de urina, eu ia ter a carne inteira devorado.
os ossos chupados e o sangue bebido. Essas são as palavras que aquele homem falou. E esse é o meu relato, o circo do lobisomem.